Vamos agora para a ação? Vamos? Como é que eu posso modular? Como é que eu posso agir no controle da intensidade da minha resposta emocional? Como é que eu posso lidar com isso? Vamos falar um pouco disso? E ao falar do como eu posso modular a emoção medo, eu vou falar de um outro aspecto muito interessante. O medo ativa também outras emoções básicas. É, isso mesmo. Não é tão simples assim. Junto com o medo, se mesclam outras emoções, criando um estado emocional bem mais complexo, inclusive fisiologicamente, né? E para que a gente possa exercer um controle, um equilíbrio da emoção medo, eu preciso entender as outras emoções que se conectam com medo, para que você possa agir com eficiência, com eficácia. Vamos então compreender isso. Na resposta emocional chamada medo, nós temos dois tipos, agora biologicamente falando. E isso vai depender da ameaça, por incrível que pareça. Quando a ameaça está distante, não é? Então, eu tenho medo do cachorro, mas o cachorro está a 1,5 km de mim. É diferente se o cachorro está a 10 centímetros de mim, você concorda? Que um cachorro distante 1,5 km é diferente de um cachorro na minha frente? Você entendeu? Então, a distância que a ameaça está de mim influi no circuito do medo. Influi no tipo do medo que vai ser expresso. E na rede de emoções que vai se conectar ao medo. Outras emoções vão se somar, vão se conjugar com o medo. Certo? Mas não é só a distância física, não é só a distância espacial. Né? Eu tenho também a distância temporal, o tempo. Então eu posso estar com medo de uma ameaça que vai acontecer depois de amanhã. Por exemplo, você pode estar com medo de uma reunião que vai ocorrer daqui 2 dias. Entende? Então, aqui o raciocínio não é mais espacial. Não é a reunião está distante de mim 1,5 km. Eu não posso dizer isso, não é mesmo? Porque isso não tem importância nenhuma. Onde vai ser a reunião? A importância aqui é quando vai ser a reunião. Então, se a reunião está próxima, é agora a reunião, ou a reunião é daqui 2 dias, daqui 1 mês, isso afeta a resposta de medo que eu vou expressar. Não é? Outra questão, não é? A intensidade da ameaça. Da ameaça. Não é? Então, uma coisa é eu ter diante de mim um pitbull, um doberman, latindo, rosnando. Outra coisa é eu ter um poodle, latindo e rosnando. Você entende essa diferença? Quer dizer, uma coisa é eu ter um leão, outra coisa é uma barata, não é? A maneira como a ameaça é interpretada, né, se é uma ameaça grande, ou uma ameaça mediana, ou uma ameaça pequena, isso vai alterar a resposta de medo que eu tenho. Então, os pesquisadores em neurobiologia falam de medo condicionado e medo incondicionado. Então, no medo condicionado é quando a ameaça está distante, está longe, ou está menos intensa. Então, você imagina, você está com medo de uma reunião que vai acontecer daqui 1 semana. Você está com medo de um encontro que vai ter com uma pessoa daqui 3 dias. Está distante. Não é agora. Não é? Ou você está com medo de uma ameaça que é menos intensa. Não é tão intensa, é menor. Não é?
ou com medo de uma ameaça que está longe mesmo, tá, né? Um cachorro, mas ele está do outro lado da rua. Então, esse é um medo condicionado. O que acontece com o medo condicionado? Não é? O perigo, nesse caso, ele não é iminente, ou ele não é muito forte. Então, adivinha o que vai se conjugar com o medo? Outras emoções primárias. Por exemplo, a emoção antecipação. O que é a emoção antecipação? Eu vou traduzir a emoção antecipação. Ansiedade, preocupação. Você começa a ficar ansioso. Por quê? Porque você começa a conjecturar. O cachorro está do outro lado da rua. O cachorro está vindo. Ele está vindo na minha direção. Então eu começo a antecipar o acontecimento. Quando eu começo a antecipar, que emoção que isso gera? Ansiedade. Então, além do medo, junta-se a ansiedade. Percebeu? Mas agora raciocina comigo. Eu tenho uma reunião que vai ser daqui a um mês. Eu estou com medo dessa reunião. Porque para mim, essa reunião com meu chefe, com não sei quem, é uma ameaça. Eu estou interpretando essa reunião como uma ameaça. Então, qual que é a minha resposta? Medo. Mas a reunião é daqui a um mês. Então, além do medo, tem a ansiedade, a antecipação. Eu fico, como é que vai ser essa reunião? Quem vai? O que vai ser dito? E isso te leva a um processo de ansiedade, a um estado emocional de ansiedade. Tá vendo como é que é complexo? Então, somou-se o medo à ansiedade. Agora você ficou ansioso. Antes era só o medo, mas agora por conta da ansiedade já começa a afetar o seu sono. Então você não dorme. Não é natural você perder o sono com medo. Isso não é uma resposta automática, porque geralmente o medo é uma resposta instantânea, não é? Tá o cachorro aqui, eu tenho medo, ó, o cachorro saiu, acabou o medo. Ele teve aquele pico, né? Aquela curva. Surgiu muito medo, o medo diminuiu. Mas aqui eu estou antecipando uma ameaça que vai ocorrer. Então, junto com medo, tem ansiedade. O problema, aqui agora, presta atenção nisso, é que se você cria o hábito de responder de forma desproporcional ao medo, né, você cria um hábito de ficar sempre em alerta. Sempre em alerta. Porque o medo é isso. O medo te coloca em alerta. Te coloca em alerta para fugir, para lutar ou para se paralisar, para fingir de morto. Para quê? Para que você possa sobreviver, para que você possa garantir a sua integridade. Né? Então, se eu crio o hábito de ficar sempre em alerta, se tudo eu interpreto como uma ameaça, eu começo a antecipar, eu começo a ficar ansioso. Então, junta-se ao estado de alerta permanente uma ansiedade permanente. Medo permanente, ansiedade permanente, junta um outro processo emocional. O estresse. O estresse. Não é? É uma emoção complexa. Aqui agora uma emoção complexa. Então, no estresse, você sobrecarrega a sua fisiologia, o seu sistema fisiológico. Por quê? Porque você está sempre com adrenalina, noradrenalina, cortisol. O seu organismo está sobrecarregado de substâncias que você mesmo está produzindo e colocando na corrente sanguínea. Isso afeta, a primeira coisa que vai afetar, o seu sistema imunológico. Então você começa a ter uma queda imunológica. Com uma queda imunológica, você fica mais vulnerável ainda. Vulnerável a alergias, a gripes, a viroses, a infecções bacterianas, etc, etc. Vários problemas
que um sistema imunológico deprimido pode acarretar. Percebeu? Então, deficiência no sistema imunológico torna você mais vulnerável. Então aqui aconteceu um efeito reverso. Porque você está num medo permanente, o medo era para te proteger e agora você ficou mais desprotegido. Percebeu? Então o excesso de medo não te protege mais. Ele sobrecarrega o seu organismo. Ao invés de te proteger, você fica mais vulnerável. Então, muito medo do coronavírus te coloca, deprime o seu sistema imunológico e você fica, na verdade, mais vulnerável à infecção. Então, foi o contrário. Claro, por quê? Porque está excessivo. Então, você concorda que eu tenho que ir lá e mexer na intensidade? Eu preciso modular? Eu preciso agir nesse excesso do alerta, nesse excesso do estado de alerta, para que eu possa acerenar, para que eu possa alcançar um estado de serenidade. Então eu preciso trabalhar. Mas aqui não adianta só o medo, porque agora já tem também a antecipação, a ansiedade. Então eu preciso modular também o processo emocional da ansiedade. Então eu preciso reduzir a antecipação, parar de ficar preocupando, parar de ficar imaginando como vai ser, parar de tirar, né? Tirar o foco do futuro. Tirar o foco do futuro e colocar o foco no presente. Então, ao invés de você ficar gastando energia para imaginar como vai ser aquela reunião, você foca no presente e se prepara para ela. Então não adianta você ficar imaginando o que vai ser, porque a maioria das coisas que você vai imaginar não vão acontecer. Então você está gastando energia à toa. Você está com um foco excessivo no futuro e está gastando energia que poderia ser utilizada se preparando para a reunião no presente. E o estresse? O estresse, com tudo isso, com esse excesso de ansiedade, com esse excesso de medo, eu sobrecarreguei o meu sistema físico, meu sistema psíquico, mental, está sobrecarregado. Então eu preciso buscar práticas que me levem à serenidade, a acalmar, a diminuir a carga, a deixar de sobrecarregar o meu sistema corporal, né? A minha fisiologia. Não é? Tá lógico isso? Não fica lógico? Né? Então você perceba que o medo que está longe, esse medo condicionado de uma ameaça que está distante no espaço e no tempo, ou de uma ameaça que é até pequena, mas eu fico imaginando ela, né? Gera um conjunto de reações como estresse, como ansiedade, altamente prejudiciais. E pode ser exatamente esse o seu estado agora. Você está estressado, está ansioso e com muito medo. Pode ser exatamente isso. Esse é o medo condicionado. E tem o medo incondicionado. Aí a gente entende. Como é que é o incondicionado? É quando a ameaça é intensa. Então, por exemplo, pesquisas feitas com um ratinho, com um rato, por exemplo. Eles colocavam um miado do gato muito alto. Então, quando o rato ouvia aquele miado alto, ele tinha uma reação de medo no pico, intensa, claro. Porque ele associava um miado muito alto à proximidade do gato. Então, quando você está próximo a um perigo, quando a ameaça é iminente, quando ela está muito próxima de você, por exemplo, o seu colega de trabalho contraiu o coronavírus. Uma pessoa da sua família. Então, a ameaça agora chegou pertinho de você. Ela se tornou iminente. Então, o que costuma acontecer nesses casos? A gente tem uma reação no pico do medo. E essa reação do medo, quando eu tenho que enfrentar esse medo,
Aí eu vou buscar máscara, eu vou, às vezes, apresentar um comportamento exagerado em relação à ameaça, outras emoções começam a se compor com medo. Por exemplo, raiva. Porque a emoção raiva é quando eu estou diante de um obstáculo. Então, se a ameaça está muito próxima, ela também é interpretada como um obstáculo. Então, além de medo, agora eu tenho raiva. Olha. Então, na raiva, todo o seu organismo está preparado para a guerra. Então, realmente, a sobrecarga é imensa. Você pode chegar a um esgotamento físico e emocional. Pode juntar também a ansiedade, porque você fica ansioso, você fica antecipando. Passo a passo, o que vai acontecer? E agora? Esse parente pegou, qual outro que vai pegar? Então você fica antecipando uma série de acontecimentos, uma série de variáveis, e aí você fica medo, raiva, ansiedade, estresse. Percebe como várias emoções aí podem surgir, não é? Outra, por exemplo, dependendo do encaminhamento, dependendo da maneira como você está lidando com a ameaça, ou se a ameaça realmente é muito grande, você está perdendo, né? Se o perigo é realmente muito grande, pode juntar-se também a emoção tristeza. A tristeza. E aí um parente foi internado, aconteceu alguma coisa, e você sente que está perdendo a luta. Você sente que está sendo derrotado nessa luta. Então, essa perda, experimentar essa perda, traz também a tristeza. Então, olha aqui, medo, ansiedade, raiva, estresse, tristeza, tudo isso se conjuga para um estado emocional complexo. Complexo. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode ir lá ingenuamente falar assim, eu vou controlar meu medo. Tem que entender que junto com o medo tem raiva, ansiedade, estresse, tristeza. Está tudo conjugado. Então eu preciso atuar de maneira inteligente para lidar com todas essas emoções conjuntas. Lidar com todas essas emoções que estão atuando de forma coordenada para gerar um estado emocional bem mais sofisticado, bem mais complexo. Não é? Então, vou lá controlar. Então eu vou reduzir, eu vou modular essas emoções. E como é que eu faço isso? Aí realmente eu preciso refletir. Aí entra o nosso córtex pré-frontal. Aí eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso me informar, buscar informações adequadas, buscar conhecer, que é o que você está fazendo agora. Você está aqui assistindo esse vídeo, buscando se inteirar, buscando aprender sobre as emoções e os mecanismos das emoções. Não é? Então você está aqui se munindo de ferramentas para agir de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais eficiente e mais eficaz no controle da intensidade da emoção. Então a emoção vem, mas aí você modula, você diminui. Todo mundo sabe como é que é isso. É quando você diz assim, menino, abaixa o som da televisão, está muito alto. É isso. Então quando o som fica muito alto, você tem que ir lá e diminuir o volume. Você vai modular. Isso é o que nós chamamos de equilíbrio das emoções. Então entenda, não tem como você cortar a emoção, acabar com a emoção. Não é isso, não é essa a nossa proposta. Nossa proposta é equilibrar. Equilibrar é modular. É mexer na intensidade e na direção. Eu entender como que a emoção funciona para que a emoção possa atuar a meu favor. Porque você lembra do exemplo que eu dei aqui? Se você está com muito medo, e muito medo gera ansiedade, gera estresse, gera tristeza,
muito medo, medo exagerado, afeta o seu sistema imunológico. Aí você fica vulnerável.